E o Conversa de Mulher já está de volta. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conversa de Mulheres nesta tarde maravilhosa, aqui às 15 horas sempre em ponto, para levarmos até si assuntos relevantes e importantes e eu até acredito um bocadinho inspiradores. Um bocadinho. Sempre inspiradores, pronto. Hoje vamos falar aqui, vamos aprender, eu gosto sempre destes programas onde aprendemos qualquer coisa para colocar em prática. É para dizer? Podes dizer. Então hoje vamos receber a doutora Célia, que ainda não vamos começar a conversa, mas vamos falar sobre como lidar com a ansiedade no regresso às aulas. Pois, porque aqueles que são os pais dos mais pequenos já regressaram há cerca de 2 semanas, uns antes, outros depois. Os mais velhos estão agora a regressar, não é? O pessoal das faculdades. Sim, e nem todos regressam da melhor forma. Exato. Então como é que devemos de lidar, melhorar este aspecto? Eu estou sempre preparada. Este assunto eu estou sempre preparada para aprender. Porque é sempre um desafio para mim todos os anos. Pronto, ainda há pouco estávamos a falar sobre isso. Exato. E portanto é uma alegria, é uma alegria. O que é uma alegria? As nossas redes sociais que estão sempre recheadas de informação. Então veja através do Instagram Conversa.mulheres e o Facebook Conversa de Mulheres, onde encontra muitas fotos, muitas frases inspiradoras. A nossa programação semanal, para poder seguir, saber o que é que vamos estar a falar em cada programa, já conhecer as páginas das nossas convidadas quando tal se aplica, isso tudo. Muitas fotos das nossas convidadas e assim pode partilhar, dar a conhecer então estes programas maravilhosos. Maravilhosos. Modéstia à parte. Hoje estamos modestas. E temos o canal Curiacos TV no YouTube, para que possa ver programas completos e também partilhar. Partilhar, é para isso que serve o nosso canal, portanto subscreva o canal e sim tudo aquilo que for colocado nesse canal recebe notificação e está sempre atual. Porque aliás, vou dar assim, um exemplo já prático que se aplica hoje. Se calhar hoje o filho, a filha não teve aqui uma dificuldade de adaptação, mas imagino que vai mudar de emprego e vai ter que mudar o filho ou a filha de escola. Não é bem um regresso à escola, mas é um começar de novo, onde se aplica tudo isto que nós vamos falar aqui hoje. E vai-se lembrar, eu vi aquele programa, e agora? Agora vai ao YouTube, vai procurar, vai ver ainda com mais atenção e volta aplicar. Atenção, tem que aplicar. E volta a partilhar. Exatamente. E aplica e volta a partilhar. E pronto, vamos passar um pequeno separador e receber então a doutora Célia. Fique connosco. E agora sim é o momento de receber a doutora Célia, que já é da casa. Já sou habitual. Já. E vocês hoje estão inspiradas. Sempre inspiradoras, inspiradas. Modestas, estamos modestas hoje, não é? Hoje estamos muito modestas. E mais uma vez, muito obrigada pelo vosso convite e à Curiacos também. Doutora Célia, sempre queremos que se apresente um bocadinho e que se faça conhecer a quem ainda não conhece. Então, sou Célia Francisco, sou psicóloga clínica, já nisto há uns aninhos, há uns 20 e tais aninhos. Neste momento da minha vida faço consultas online durante a semana. Já fazia há muitos anos, mas com a pandemia esse modelo que é sempre um ponto que eu gosto de frisar, porque já fazia antes da pandemia, não é? Muita gente começou a fazer tudo online na pandemia e a perceber que funcionava. No caso da doutora Célia já tinha percebido que funcionava. Já tinha a visão. Comecei em 2013 com uma pessoa que eu seguia na Suíça e foi aí que eu percebi aqueles estereótipos de online não funciona. Com crianças, que não faço muito, há limitações, mas com adultos e adolescentes não há. Isso não há. Mesmo com os adolescentes é fácil, porque eles são assim, às vezes têm aquela... Eles são muito transparentes ou têm uma capa, eu acho que eles não têm a meio termo. Conforme a idade, se for ali 17, 18 anos, sim, mais 9 já faz diferença, porque há muitas práticas de corpo, de exercícios de corpo, que aí é difícil. Claro, não estar ali. Também digo que com os adultos algumas práticas de corpo também é difícil, mas nós damos a volta, porque eu considero que é melhor termos acompanhamento do que não se ter acompanhamento. E eu faço muitos acompanhamentos para outros países. E, portanto, se não fosse online não seria possível. E, portanto, há aquele aconchego, são horários... São pessoas que já seguia aqui, desculpe estar-lhe a perguntar, que isto não, mas são pessoas que já seguia e que depois que mudaram e já há aqui uma afinidade, quiseram continuar com... Ou conheceram pelas redes sociais o seu pai? Sim, tenho tudo. Tenho redes sociais que me contataram. Por exemplo, tenho bastantes pessoas de Angola.
Tenho pessoas do boca a boca, ou seja, pessoas que estavam num país e falaram do acompanhamento e depois direcionaram para familiares ou amigos que estavam cá ou noutros países. Tenho uma clínica para a qual trabalho que são contatados com pessoas que trabalham noutros países, portanto há de tudo. Pois. Há de tudo. Então, por aí, criar aqui esta rede, Esta rede. internacional. Eu dou para vários países, Suíça, Noruega, ainda hoje dei para o Dubai, vou diariamente a vários países, é verdade. Portanto, também há ansiedade no Dubai. Há tudo, em Há todo o mundo. tudo em todo o mundo, é verdade. E agora que é um tema tão falado, a ansiedade, não é? Já era, só que estava mais escondida. Isto, após pandemia, os quadros e os distúrbios de ansiedade explodiram, não é? Porque todos nós temos ansiedade. A ansiedade é uma emoção, não é? E é normal? Mais que normal. Nós é que não sabemos lidar com ela. Exato. Porque eu acho que não ter ansiedade seria até estranho, não é? Seria um bocado robótico. Está a dizer uma coisa muito verdadeira, que é um certo nível de ansiedade é saudável, não é? Porque se nós não tivermos ansiedade, que estamos a falar de ativação fisiológica do nosso corpo, eu nem me levanto de manhã. Eu ficaria inerte, ficaria completamente parada. Vai sem sentimento, é isso que eu queria aqui dizer. Sem ativação do corpo, do sistema nervoso simpático. O problema é quando essa ansiedade começa a ser patológica, ou seja, um nível que nós, como se diz em psicologia, não temos a capacidade de coping, a capacidade de lidar com. E aí sim, coping é o que se diz. E aí sim temos que procurar ajuda, com estratégias, perceber de onde é que vem, porque quando a ansiedade é muita, há sempre um trigger, há sempre um gatilho que nos provoca esse excesso de ansiedade. Isso é que tem que ser trabalhado. Portanto, é entender ali o que é que está... Qual é o botão que está... É como o disjuntor lá das casas antigas, quando aquilo está a saltar é de alguma coisa. Por exemplo, se analisar, sei lá, uma situação de vida que a deixa ansiosa, há sempre um pensamento que avalia essa situação. E aí é que está o perigo. A ansiedade. Agora eu posso explicar o que é a ansiedade. Sim, fácil. A ansiedade é apenas um mecanismo de defesa do corpo. Quando eu explico às pessoas, eu pergunto nas sessões, mas o que é a ansiedade? Muitas pessoas dizem, é algo para me chatear a vida. E eu faço E eu digo, sim, está bem, mas é mais do que isso. E então, a ansiedade basicamente é a ativação de uma parte do nosso cérebro que vem do homem primitivo, que é o cérebro reptiliano. Nós temos partes do nosso cérebro que vêm da evolução da espécie. Do homem mais primitivo é o cérebro reptiliano, que é uma espécie de cérebro que era apenas para a sobrevivência. A esperança média de vida desse homem primitivo era 21, 22, 23 anos, em que a única preocupação desse homem primitivo era a sobrevivência. Então, ele só era ativação fisiológica para a sobrevivência e para a reprodução, nada mais. Aquilo era explosivo. Se virem há um filme que é muito giro sobre isso, que é o Escroto. Já viram? Que falam sobre isso. Já viram o Escroto? E então, é essa parte do cérebro reptiliano que é ativado, que é a ativação fisiológica. É o corpo que fica preparado para o animalzinho que está lá atrás que nos vai atacar. E ele faz o seu papel. Se for a atravessar uma estrada, vier um carro, se não tiver um mecanismo de ansiedade, o que é que acontece? É atropelado. E morre. Pois. O mecanismo, o choque adrenalina, faz dar um salto para trás e sobrevive. É a sobrevivência. O problema é quando, por exemplo, nós começamos a estender este fenómeno da ansiedade a um WhatsApp que não recebemos, a uma crítica, a um e-mail, a uma promoção que não tivemos. Um giveaway que não saiu? Queres-nos contar alguma coisa? Não, está tudo bem. Tudo bem? Muito mais tempo. Respire, Cláudia, respire, Cláudia. Só um exemplo. E esse é que é o problema. Porquê? Porque na evolução da espécie fomos evoluindo e vem o cérebro límbico, que são as emoções. E aí imaginem esse homem primitivo, ativação fisiológica, emoções, explosivo. Fomos evoluindo, veio o neocórtex, pensamentos. E nós somos a junção disso tudo. De sensações físicas, do reptiliano, emoções e pensamentos. E qual é o problema? Porque é que hoje em dia a ansiedade é uma chatice para nós? É que nós pensamos sobre a nossa ansiedade. Esse é que é o problema. Se nós não pensássemos, nem nos dávamos conta. Ficávamos ativados e pronto, resolvíamos a situação.
Mas nós pensamos sobre o que estamos a sentir, pois não temos as estratégias para lidar com a ansiedade, por isso é que tem que ir ao psicólogo clínico. Mas isso, Exatamente. Pronto. Já agora há pouco tinha usado o levantar da cama. Se não tivesse ansiedade, não tinha aquela coisa de se levantar. O que é positivo do lado da ansiedade e o que é que já é negativo? Vou-lhe dar o exemplo da depressão, que é a ausência, que é o postrado, não é? Que é tal de onde vem a origem da palavra depressão, que é da melancolia, que é o ficar sem ação nenhuma. Sim, Que é quase o contrário. Que é quase o contrário. Atenção, que embora o quadro de depressão muitas vezes anda com ansiedade de mãos dadas, mas pronto. Aí a depressão é fechar. Fechar para o mundo e queremos é estar quietinhos a dormir e excesso de sono, ok? A ansiedade é um quadro que é de abrir, em que, associado a freeze, congelar. Já agora posso falar, temos 3 formas de lidar com a ansiedade, que vem do homem primitivo. Malandro, desse homem. Lutar, fugir ou congelar. Isto vem do Assim parecemos que não vamos ser comidos, não é? mundo animal. Isso mesmo. Resulta. Congelar. Não mexas os olhinhos, não estou aqui. Mas resulta. É o que se diz. Sim, é o... Resulta, para nós é que não resulta, mas no mundo animal resulta. Aquele passarinho que se finge de morto, sim. que finge de morto para não ser caçado, porque resulta perfeitamente, só que nós não somos mais ou menos o mundo animal, não é? Só que para nós não funciona. Por exemplo, já ouviram falar na procrastinação? Procrastinar tarefas que nos são difíceis ou conversas. Pronto, isso vem do congelar. Nós estamos congelados na emoção da ansiedade e andamos a procrastinar e não resolvemos a situação. Ou seja, nós temos estas 3 opções, ou lutar, ou fugir, ou congelar. Aqui na ansiedade é negativo para nós, porque não nos leva à ação. Ou lutamos, peço desculpa, lutar leva à ação, mas muitas vezes não é bem efetuado. Lutamos, mas em ansiedade, portanto não direcionamos o comportamento. Não é lidar com a situação, é um lutar mesmo. É tipo, exato, é como quem nada, não é? É isso mesmo, para não afundar. Andou este verão aí a tentarmos, que é quando eles estão naquela fase que eles mexem, mas mexem tanto que não conseguem fazer nada, acabam por ir ao fundo, não é? É lutar ativados. Sim. Porque as estratégias para a ansiedade é trazer a calma ao nosso corpo e a desativação fisiológica. É uma das regras principais. Porque estar a lutar com a ativação fisiológica, muitas vezes as pessoas nem se lembram o que é que fizeram. Porque não estão focados numa tarefa, não estão focados no que estão a fazer e não desativam o nosso coraçãozinho. O problema aqui é o coração, a taquicardia. Porque enquanto o nosso coração não for desativado, é a primeira estratégia maior que eu dou às pessoas para quando estão ansiosos, que é fazer respiração para desativarem a taquicardia. Enquanto nós continuarmos com taquicardia, portanto o batimento rápido do nosso coração, a mensagem que estamos em perigo continua a ir para o cérebro continua a ler essa mensagem. Então não conseguimos desativar, não conseguimos deixar de estar ansiosos. E como é que conseguimos fazer isso? Respiração. Inspirar por nariz, muito lentamente, e expirar pela boca. E é o ato de expirar que faz o coração baixar o batimento cardíaco. Por isso é que o yoga, o mindfulness, o relaxamento, meditações, todos têm inspiração e expiração. Já repararam? Que é para conseguir aqui ajudar a pessoa a... Desativar. Portanto, já sabem, quando começarem a ficar ansiosas, primeira coisa, respiração. Mas lento, não é? Já está. Não funciona assim, não é? Que é o que me dizia às vezes, Célia, fiz respiração, não funcionou. Então como é que fiz? Então fiz. Fiz isto, já está feito. Não, porque nós temos que ancorar, focar naquilo que estamos a fazer. Tem que estar a pensar que está a respirar no fundo. É quase isso. E não há aqui um perigo que algumas pessoas têm quando têm estes tais ataques, não sei se chama ataques, crises, vamos chamar se calhar crises, que estão a sentir tudo muito acelerado e que pensam que estão fisicamente mal, não é? Há alguma maneira da pessoa distinguir ou não? Há as crises de ansiedade e os ataques de pânico, se calhar é isso que se está a referir. Ok. Os ataques de pânico estão aqui associados a um distúrbio de pânico. Qual é a grande diferenciação entre eles? Já agora é interessante falar sobre isso, muitas pessoas têm essa dúvida. Crises de pânico são momentos em que nós ficamos muito ansiosos e que o início da ansiedade, nós percebemos a ansiedade aumentar. E é identificável devido a uma situação. Okay? Vemos os sintomas, taquicardia, dores de barriga, aperto no coração, angústia, pensamento acelerado, cada vez aumentar. Ataques de pânico é completamente diferente. Vem de repente, é
com todos os sintomas, mas associados a pensamentos: vou morrer, vou ter um ataque cardíaco, vou desmaiar, com estes medos associados. E de repente eu posso estar, por exemplo, num local e dar-me um ataque de pânico. E depois está associado a situações limite, como andar de avião, como espaços fechados. Há sempre uma lista de situações que nos dão ataques de pânico. Mas o ataque de pânico é repentino. Mas, claro, a pessoa já tem que ter uma sensibilidade para a ansiedade e já tem que estar numa situação em que anda ativado a nível físico. Okay? Para acontecer o ataque de pânico. Claro, se eu andar calma, é difícil dar-me um ataque de pânico. E depois há tendência genética ou não? Genética dos Sim, ataques? porque as pessoas, por exemplo, eu costumo dizer, eu tive um problema de saúde em que eu sentia o batimento cardíaco. Mesmo a bater, tum, 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 tum. E eu costumava dizer a brincar, mas muito a sério, que se eu fosse dada a ataques de pânico já tinha tido vários na minha vida. Como eu geneticamente, e também tenho estratégias para lidar com isso, mas de qualquer forma, se eu geneticamente fosse dada muito ansiosa e dada a ter ataques de pânico, só de sentir o batimento cardíaco já teria um ataque de pânico. Mas geneticamente a minha personalidade não é tanto para a ansiedade. Daí vem a parte genética e a parte química também. E depois comportamental e o meu ambiente de infância. Mas uma pessoa que tem uma tendência já para ser muito ansioso é muito sensível ao que está a acontecer no corpo. Porque no ataque de pânico, que não acontece tanto nas crises de ansiedade, eu fico hipervigilante aos meus sintomas fisiológicos. E se eu sinto o meu coração a bater mais rápido, vou ter um ataque cardíaco. Sim, é porque há aqui há pessoas que sentem isso, não é? Depois não sabem, será que é físico, será que é da minha cabeça? O que é que eu posso fazer? Se eu tenho que ir a correr para o médico ou se eu tenho que ir a correr respirar? A pessoa na altura não pensa Não isso, consegue. pensa logo, vai-me dar qualquer coisinha má. Aliás, a maior dificuldade é eu não acreditar que vou ter um ataque cardíaco. Claro que nós damos sempre depois estratégias para lidar com isso, mas há aqueles casos que eu já tive em consulta que é pessoas com problemas cardíacos. Eu não posso ser essa pessoa que, olha, um ataque de pânico não lhe dá um ataque cardíaco. Não, que pode dar. Portanto, eu não posso dar essa Até garantia. pode ter, na realidade, não começar com o ataque cardíaco, começar ao contrário, não é? Sim. E aí é mais difícil lidar com isso, porque efetivamente se a pessoa tem problemas já tem um físicos... problema físico, é um bocado chato. Claro. Mas Estar atento ao corpo, não é? O que é que ele fala para nós? no ataque de pânico não é estar atento ao corpo. Temos é que pensar, a terapia isto já me aconteceu outras vezes e não aconteceu nada, é apenas a minha ansiedade, é tirar... Não, o corpo no geral. no geral. No geral, sim. Sim. Porque é a hipervigilância ao corpo que faz que o ataque ainda potencie mais. É um quadro específico, existe muito. Quase todas as pessoas ansiosas já tiveram um ou outro ataque de pânico na vida. Mesmo que tenha sido uma coisa mais ligeira, que não tenham considerado assim, mas sentiram-se... Ataques de pânico são todos horríveis. É a pessoa sentir que perdeu o controle de tudo. Pois é isso. É horrível. Eu nunca tive nenhum, mas lido com pessoas que tiveram e eu digo mesmo isto às pessoas. Deve ter sido horrível. Deve ter sido horrível. Que é a pessoa sentir que o corpo está todo descontrolado. E as pessoas não sabem o que é. E não conseguem gerir, não é? Não, porque não sabem. Vai-me dar qualquer coisa. As pessoas não imaginam que é um ataque, que é psicológico e que aquilo não lhes vai dar a morte. E que perdem o controle de tudo. Imagine você estar numa apresentação e estar com um ataque de pânico. Estar a gerir, porque depois bloqueiam, depois ficam com o freeze, com o congelamento. Estar a querer fazer a apresentação e estarem a gerir todos os sintomas e não conseguir. Isto é terrível. Sim, a pessoa fica mesmo... E não é tão incomum quanto isso. Portanto, e aí, pessoas, já agora, para entrarmos então no nosso tema, alguém que esteja a passar por isso precisa mesmo de ser acompanhado, não é? Ataques de pânico, sim, e mesmo crises de ansiedade. Mas ataques de pânico sozinho é difícil. O que fazem muitas vezes é buscar fármacos, não é? Pois sim. Mas isso eu não sou contra. A questão é que as pessoas não estão a anular a ativação fisiológica, mas não trabalharam a parte psicológica, nem tão pouco sabem o que aquilo é. Quando retirarem os ansiolíticos,
voltam a ter novamente ataques de pânico. Portanto, no fundo é trabalhar os dois, não é? Para, no modo físico, aquilo ajudar a ficar mais calmo, para a pessoa começar a conseguir controlar e ganhar aqui confiança a controlar a coisa, não é? Sim. É pôr umas rodinhas na bicicleta para agora E para andar, a coisa tirar as rodinhas e já anda, não é? E porque as pessoas começam a evitar situações com medo de ter ataque de pânico. Sim. É essa a questão também. O ideal é procurarem logo um profissional, não é? Sim, pronto. Isso. Então, Vamos a lá. ansiedade é normal em momentos de transição ou mudança, como é o início da escola e a mudança às vezes ou de turmas, ou de escola, ou de ciclo, ou... É humano. É humano. Porque a ansiedade, como eu expliquei há bocado, é uma ativação fisiológica que vem da falta de controle que nós temos. É a sensação de ameaça, como eu lhe disse, que vem do homem primitivo, dos animaizinhos lá atrás que nos querem atacar. E, portanto, é normal, é usual, eu não gosto muito de falar a palavra normal, mas é humano. Nós sentimos que quando nos tem perante uma situação nova que nós não controlamos, nos sentimos ameaçados, o nosso bem-estar ameaçado. E há essa ativação fisiológica, através de pensamentos, através de sensações físicas e de emoções. E depois nos leva a ter determinados comportamentos de evitar aquelas situações. E, portanto, tudo o que é novo, nomeadamente as crianças que vão para o primeiro ano, na minha altura dizia-se primeira classe, mas eu já sou do século passado, agora é primeiro ano. Não, mas eu acho que a minha opinião é que há várias partes, porque há pais que é quando vai pôr o filho à creche pela primeira vez, não é? Que são bebezinhos. Quando vai pôr ao jardim de infância, quando vai para o primeiro ano, quando vai para o segundo ciclo, que deixa de estar só com aquele professor para tantos, não é? Mas o mais difícil é a entrada, talvez, na creche, porque deixou de estar protegido pelo pai. E podemos falar aqui em dois tipos de ansiedade, a dos pais e a dos filhos. Sim, exatamente. Que eu ia perguntar quem é que fica mais ansioso, depende, não é? Isto não é comparativo, são diferentes. Não é comparativo, são diferentes, porque isto tem tudo a ver com se calhar identifico aqui o que é mais comum nos pais e o que é mais comum nos filhos e ligo isto aqui um bocadinho com uma coisa chamada que é o estilo de vinculação. Então, a nível dos pais tem muito a ver com a proteção. Será que a minha criança vai estar bem? Será que vai fazer amizades? Será que vai haver bullying? É outro conceito que hoje em dia uma se coisa fala nova, muito. nova, Coisa que tão não é tão falada. nova, mas... E há outra questão que muitas vezes as pessoas não pensam, que é, eu encontro muitas vezes nas pessoas que sigo problemas de autoestima devido ao professor primário. Não estou aqui nada contra os professores primários, mas tem a ver com a aceitação. Fui professora do primeiro ciclo. Foi. Primário. Foi. Mas Os meus alunos ainda me seguem no Facebook e dão-me os parabéns e tudo. mas eu acho que sobreviveram. Mas eu percebo-os, porque depende da pessoa que hoje em dia você é, eu percebo-os. Mas aí porque fez o seu trabalho e fez a vinculação segura, que eu já falarei o que é que isso é. Mas sim, também acho isso, que é uma pessoa muito importante na vida das pessoas, para o bom e para o mau. Porque tem a ver com o desempenho. Ali fica o rótulo, és burro ou não és burro. Sim. E eles vão muito ansiosos para uma novidade. Não têm amiguinhos, muitas vezes podem levar amiguinhos Do jardim de infância. mas podem não levar também. E eles precisam da ajuda de um professor e muitas vezes isso pode não estar lá. Ou porque são muitos alunos na aula, ou porque e hoje em dia com o conceito de escola inclusiva há crianças com necessidades especiais e o professor não tem tanto tempo, quer dizer, não tem a ver com as capacidades também do professor, tem a ver também com todas as variáveis que existem numa aula, não é? E o professor também tem uma vida pessoal cá Claro, fora. é humano. Vamos daqui a 2 dias estar a comemorar também o dia do professor. Claro. E muitas vezes isto dos pais tem a ver com a questão da proteção do seu filho. As crianças, por sua vez, já têm a ver mais com medo de desempenho. Embora, claro, quando entram numa creche não é isso que pensam, não é? É mais a ansiedade de separação, não é? Embora com um raciocínio muito simples, que deixam de estar sobre tanto tempo com os pais e vão para um sítio que não conhecem as pessoas e que vão ter que se adaptar. Aqui, na primária, é mais o desempenho, portanto, serem bons alunos, os pais orgulharem-se deles e também o serem aceitos pela turma, serem aceitos pelo professor. Isto é complicado porque passam se vierem da creche e do jardim de infância é mais fácil, mas na escola primária é diferente, porque ali são crianças que também são avaliadas em desempenho, portanto eles sentem que têm que ser aceites para a personalidade que têm e para o desempenho que têm. Isso é uma
uma grande pressão para a criança. E especialmente se eles derem muita importância ao ser bom aluno ou fazer os pais felizes. Porque há miúdos que sentem mais essa pressão que outros, ou não? Sim. Como é que uma criança já vem com tanta preocupação, não é? Sim. O PEC, muitas vezes, vem de origem ou é reforçado pelo ambiente. Ou seja, se o mais comum ver uma criança que é muito preocupada pelo desempenho já num primeiro ano, pode ser pelo ambiente, de crítica, de exigência. Também há casos de crianças, e depois eu apanho os adultos e que vou ver todo esse historial, que dá muitas vezes um adulto exigente, e muitas vezes o ambiente não foi de exigência. A própria criança já nasce assim. Pode ser para agarrar-se a algo que lhe dê autoestima, porque nós, quando somos crianças, temos duas áreas que nos trazem autoestima: o desempenho ou a parte social, termos amiguinhos. Não pensamos em mais áreas. Quando crescemos é diferente. Sim, quando crescemos já tem outra, mas quando são pequenos, sim. São as duas áreas e às vezes eles agarram só desempenho escolar para terem algo que sejam admirados. Isso às vezes nem é consciente, a criança é assim. Como é que se pode então aqui ajudar os pais, porque falámos então das situações que os pais sentem, e ajudar os filhos também? O que é que pode ser? E se calhar os professores também podemos dar alguns conselhos. Sim, os professores também é difícil. Deixe-me aqui falar então do estilo de vinculação que vai dar resposta a isso. Ok. Então, aqui tem muita interferência o estilo de vinculação. O que é o estilo de vinculação? É a forma como as crianças nascem e vão criar dentro delas o relacionar com os outros. Isto vem da mãe, que é a pessoa que cuida desta criança desde pequenos. Considera-se que há 4 estilos de vinculação. O autor que trouxe isto para a psicologia fez muitos estudos com bebés. Estudou bebés. Então Estuda bebés. observando. Só vendo. Pois, Não vou fazer mais nada. Exato. Não Observando. fala, não diz nada, não. Mas é muito giro, Sim. o bebê faz muitas expressões. E os bebés são muito diferentes. Bebés são muito diferentes. Apesar das fases. Então, também se chegou às fases de desenvolvimento observando crianças. Exato, não é? exato, sim. Então, considera-se que há 4 tipos de vinculação que uma criança traz da mãe, ou a pessoa mais representativa, e que vai mantendo essa forma de estar com os outros e de se vincular aos outros ao longo da vida. Então, Portanto, não vou saber seja o que for do meu filho. e agora vocês vão estar a encaixar os vossos filhos. Agora vamos encaixar. Ora bem, vamos lá ver isto. Há a vinculação segura, que foi aquela criança que teve um ambiente e uma mãe que lhe nutriu as suas Esse é o bom? Esse é o bom. Que lhe nutriu as necessidades, desde a fralda, desde o xixi, desde o leite, a comida, desde os sorrisos, desde quando ela chorava, ia lá. Portanto, é uma criança segura de si, ok? E do seu papel. Depois já há aqui uma vinculação que é uma que é evitativa, ou seja, foi uma criança que teve uma infância ou quando era bebê de uma mãe ou de alguém representativo que não lhe nutriu as suas emoções, não lhe nutriu as suas necessidades. E ela aprendeu que mostrar emoções ou estar em contato com os outros é problemático. É um adulto que vai ter dificuldade em ter relações afetivas. Vai fugir de mostrar afetos, vai se fechar muito, vai ser... Tudo desde o bebê, ou seja, toda a vida não serve para apagar ou Não, para pode-se mudar trabalhar, aquilo. pode-se trabalhar, mas quase sempre mantemos o padrão, pois isto é explicado nas consultas, que as pessoas não fazem a mínima ideia. Pois, Tem também este se calhar padrão. não se fez nada, ou seja, o que eu quero dizer, em bebê teve esta vida, mas se calhar a vida não muda assim tanto enquanto é criança e adolescente, porque está naquela família, não é? É, e porque Exceto casos. tendemos a estar no espaço de segurança e de manter este tipo de padrão de relacionamento. E quase sempre a escolha de parceiros e parceiras é com este estilo de vinculação. Salvo se as pessoas, pois há pessoas por elas mesmas, ou leem coisas, ou fazem terapia e aí mudam esse padrão. Não, e há pessoas que mudam. Imagina um bebê que foi abandonado até pelos pais, mas agora foi adotado por uma família. Vai mudar ali alguma coisa, não é? Que o trate bem. Conforme o abandono. Pois. Aí já é outro campo. Abandono de Não, pais é muito complicado. Até mesmo não abandono físico de pais, há abandono
em pais que estiveram sempre com o filho, agora imaginem em abandono físico. Sim. Se é outro, estaria aqui 10 horas a falar sobre isso. Falamos. Outra próxima, já está marcada. Marca aí na Mas é agenda muito próxima. interessante. Não, sim. Mas é muito É interessante. uma realidade difícil, mas que acontece, não é? Depois temos aqui o ansioso, o estilo ansioso, que foi uma criança que a mãe ou ia ou não ia. Basicamente é isto. Ou ia ou não ia, como Ou seja, ou lhe dava, não havia horários para a alimentação, não havia horários para as fraldas, a mãe ou estava ou não estava, a criança nunca sabia quando é que ia ter a mãe ali presente. É um adulto que nas relações afetivas é dependente, precisa que o outro lhe diga sempre que gosta dele, porque é ansioso e constantemente em perder a outra pessoa. Ansioso, inseguro. Sim. Evitante, seguro, ansioso e depois autodependente. Que é uma criança. Seguro. E depois há o estilo de vinculação dependente, que é uma criança que não teve, se no evitante não teve apoio, não teve presença da mãe, no dependente pode ser uma mãe que lhe supriu todas as necessidades e tornou-la completamente dependente. Fez quase demais, não é? Há que haver um equilíbrio. Antes de Mas isto precisar, é- eu lembro de falar sobre isso, antes de precisar já está a dar o biberon, antes de não sei o quê, já está lá, porque não quer que falte nada, não é? E ele cresce a achar. Para já, ele nem sabe. Esta é uma criança que nem sabe reconhecer as suas necessidades. Ele pode estar a chorar por Antes ter de frio. sentir, já alguém já está está lá. a suprir para Ele pode estar a chorar por frio e a mãe dá-lhe comida, por exemplo. E isto leva a relações de dependência. Crianças também, adultos e também que são super dependentes de outra pessoa e que não se veem sozinhos, não conseguem viver sozinhos. E há muita pessoa que não consegue lidar com a solidão. E tendo em conta isto direciona muito. Mas isto é chato, que a gente começa a A passar pensar, aqui... o que é que eu fiz? Será que eu fiz isto tudo certo? A mim também me aparecem pessoas que eu conheço e eu, Encaixa. Sim. agora já... Mas isto faz sentido. Faz. Faz sentido. E depois ainda mais, as crenças que nós criamos, com base nestas vinculações, criamos crenças, vou-me focar nas negativas, sobre mim. Sou boa o suficiente, não posso falhar, que são as mais comuns que nós... Eu às vezes já falo aqui nestas crenças disfuncionais da infância. Tendo em conta isto, vamos aqui à ansiedade de pais-filhos. Porquê? Porque é com base neste estilo de vinculação desde pequeno que eu sou mais ansioso perante este afastar-me do pai ou da mãe perante uma escola ou uma entrada numa zona que eu não conheço. Portanto, aquele que é muito dependente, se calhar tem mais dificuldade. Ai, meu Deus, querem ver que eu... Não. Portanto, lógico. Um equilíbrio. Vou-me rir, para não chorar. É, claro que aqui o objetivo é termos o estilo seguro, que é o que devia haver, mas é o que não há tanto, atenção, não... É comum, mas também eu tenho o exemplo das pessoas que me procuram, e não é o mais comum nas pessoas que me procuram, porque temos que trabalhar problemas que vêm daí, portanto... Sim, claro. Mas no geral é o objetivo. E às vezes também podemos ter um estilo seguro, mas ter momentos da vida em que temos aqui questões para resolver. Portanto, neste sentido, estratégias para lidar com isto, com a ansiedade. Acima de tudo, e tanto para professores como para pais, como para crianças, há duas coisas que eu digo que são fundamentais nas relações afetivas, sejam elas de que tipo. Validação e falar de emoções, expressão de emoções e comunicação de necessidades. Ou seja, se vocês repararem, hoje em dia há uma extrema dificuldade em falar de emoções. Não se fala de emoções. A própria ansiedade é uma emoção, não é? Pode ser considerada uma emoção. Pode ser uma emoção que envolve outras emoções atrás, ou pode ser um guarda-chuva que envolve várias emoções por baixo dela. E nesta altura é necessário que o pai tenha aqui um papel, ou a mãe, os pais, um papel de protetor, e que quando a criança regresse para casa, fale, não é como é que correu o teu dia, é como é que te sentiste. Faz toda a diferença. Onde é que está uma canetinha para eu escrever? Era agora que eu começava a tomar notas. Nem o meu telefone tenho. Como é que te sentiste? Pronto. É completamente Vou já aplicar hoje. Porque, por exemplo, eu começo as consultas, não é como é que correu a sua semana, como é que se sentiu? Pois, porque lá está. É diferente, não é? Por exemplo, o meu filho tem muitas dificuldades em responder.
Às vezes apetece-lhe falar sobre a vida toda, outros dias não quer dizer nada. Mas responder que às Porque perguntas. eu pergunto isso. Então como é que foi hoje? Não pergunto como é que se sentiu. Mas Eu pode. falho, já viram? Não falha. Sim, Ninguém lhe ensinou isto. Sim, sim, exato, exato. Porque desde criança que se calhar disseram não estás triste, lá vou eu novamente às emoções agradáveis e desagradáveis, que ando sempre a repetir isso, mas não há emoções agradáveis e desagradáveis. Há Nós é que, emoções, sim. isso mesmo, nós é que aprendemos desde pequeno a não estar tristes, a não, Não estar, faz mal saber um dia lidar, estar não é? triste, a exatamente. não estar exato. ansiosos. Não, nós temos que estar ansiosos, é uma emoção, temos é que falar dela. E, portanto, é fundamental quando uma criança vier da escola, vier do jardim de infância, dentro da capacidade de linguagem, falar de emoções. E dar a sensação de proteção, como se o pai e a mãe fossem um lugar seguro. É um lugar seguro. Podes falar. Conversa aberta. Falar de emoções. O que é que aconteceu? Sim, pode dizer que não gostou, que não gostei disto, que me senti mal, que... Ter uma atitude aberta sem crítica ou julgamento. Sim, sim. Eu não estou aqui para te julgar, filho. Eu não estou. Exato. Pode dizer. Eu fiz uma asneira. Então diz. O que é que aconteceu? Pronto. Muitas vezes bati no Paulo. Ok, bateu no Paulo. Ok. E o que é que aconteceu antes? Bateres no Paulo. Porque a nossa tendência humana e como pais e mães não devias ter feito isso. Ok, a criança tem que ter a noção das regras sociais, mas porquê é que fez? Se calhar até foi porque se sentiu invalidado, se sentiu mal, frustrado e as crianças não sabem lidar com as emoções e passam ao ato logo, não é? Sim, exato. E isso é importante. Claro que depois tem que tomar atitudes, quer falar com a professora, mas com a criança ali perguntar, mas porquê? O que é que aconteceu? Fala com a mãe. E Fala. se calhar dar outras estratégias para resolver, seja qual for o assunto, porque às vezes bateu para se defender, outras vezes foi tipo agressor. Mas para dar outras estratégias em ambos casos para lidar com a situação, não é? Sim, e falar da emoção, mas porquê? Porquê que isso? Porque ele disse que eu não sabia jogar futebol. Então o que é que tu sentiste? Por quando ele disse, senti-me triste, porque eu gosto de futebol. Ok, e queres continuar a jogar futebol? Sim, então o que é que achas que poderias arranjar estratégias para as soluções para os problemas da criança? A criança responde. Eles têm soluções na cabeça, nós é que achamos que não. Isso eu costumo fazer. Então o que é que podemos fazer para melhorar isso? A Ruth está... Eu estou a ver agora, está bem que eu sou aquela pessoa listinha e vamos lá ver se está tudo a correr bem. Check. Mas por acaso acho que costumo fazer isso porque uma vez fiz por acaso e achei que resultou. Então o que é que nós podemos fazer para fazer isso? Às vezes ele diz-me, não sei. Então será que não sei o que funcionava? E depois ele diz, não, se calhar... E Eles acho que sabem. esta conversa ajuda até a trazer segurança sobre alguma coisa que poderia ser insegura. E eles dão a solução. Isso é que é incrível, a criança pensa. Nós é que achamos que não. Que não percebe nada disto, não é? E que não estão atentos e que não sabem. Claro que sabem, claro que sabem. Que ouvem tudo, não é? Tudo. Sim. Aqueles ouvem funcionam de uma Estou na maneira. cozinha ou na sala. E sentem. Sente. Tendo em conta isto, vem a comunicação de necessidades, que é falar abertamente com eles e sem vergonha. A mãe e o pai têm necessidade de saber como é que tu te sentes, como é que tu estás, como é que correram as coisas. E para ele também comunicar convosco como é que as necessidades dele. Eu tenho necessidade que vocês sentem aqui 5 minutinhos comigo e me perguntem como é que está o dia. Hoje venho triste. Eu tenho, pode não ser com estas palavras, mas pronto, eu preciso que vocês hoje me deem atenção. Se isso for praticado desde pequeninos, as crianças verbalizam as necessidades. Minha filha de 2 anos chega da creche. É triste. Aquela cara é triste. Até porque não comeu, acha. É bolacha. Não lhe deram uma bolacha de chocolate. Ela é triste. Então tem feito um bom trabalho. Isso é mesmo dela. Porque então está tudo bem. Não precisava ter dito isso. Devia ter dito, tenho feito um bom trabalho.Sim, Eu tenho feito um bom trabalho. Porque o outro Não, é diferente, são muito mas eles também diferentes, são muito eles diferentes. Lá não é? está a natureza de cada criança, nasce assim. Mas pode aproveitar e reforça essa característica dela de falar de emoções. Sim. Aquilo chama-me a atenção, porque ao meu filho eu tenho que puxar por ele. saca-rolhas. Puxar, conversar. Então, mas como é que foi? Mas sentiste como? É, mesmo puxar. Ela não. Então eu fiquei assim, oh filha, está bem, depois a gente resolve isso, assim, porque... Mas fala de emoções, que não é muito comum. Pois ela fala mesmo de emoções, sim. Ela respondeu de uma maneira diferente. Pode dizer, estás triste por não terem dado a bolacha. Faz todo o sentido, é muito complexo.
Tens toda a razão. Tens toda a razão. Podes Não ficar podes triste. comer bolacha todos os dias, chocolate. Não, mas Eu depois vem a parte didática. Mas primeiro tem que validar a emoção. Sim, Tens toda a sim, razão sim, em sim. ficar É triste. ficar triste, mas Tens toda a razão. O que é que nós combinamos relativamente às bolachas de chocolate? Há regras, não há? Você deve ter regras. Qual era a regra? Não há bolachas de chocolate durante a semana. Pronto, mas Ah, lembras que é que tu e a mãe combinaram que não há bolachas? Olha, sábado, vamos combinar aqui, sábado. Eu deixo de comer 2 bolachas de chocolate, pode ser? Engraçado. E negocia com ela. a Sofia vai ficar Vamos fã. aqui. Mas é com ela. Estas regras, tanto de falar de emoções como das necessidades, tanto para crianças como para pais. Professores, naturalmente que aqui, estas regras eu considero que são iguais para todos. Sim, eu acho que São iguais para é todos. noutro nível, noutra situação, porque o professor se calhar vem porque é que o menino hoje vem triste porque aconteceu qualquer coisa em casa. Porque Se calhar é ao contrário, não é? Também. o professor, enquanto os pais estão, enquanto os filhos de alguém estão na aula deles, fazem o papel de pais, não é? Embora seja difícil, porque são muitas crianças, não é? E a atenção dar individual a cada criança é difícil. Da minha experiência própria, posso lhe dizer que é mais fácil lidar com 24 do que só com um que é nosso. A mim, Porque é seu. sim. Sempre ouvi dizer. Sempre achei isso, que é muito mais fácil ter uma mente, ser frio. Frio no sentido, não é frio de não ligar, é frio de pensar, de analisar as coisas, do que quando é o nosso, que está tudo aqui muito... Eu, Ruth Isabel Delgado e Santos da Ruz, prazer. Senti sempre isso, que era-me tão fácil às vezes lidar com isto, com aquilo, com aquele, e com o meu filho... Porque é a responsabilidade. Exatamente. E é o querer protegê-lo. Exatamente. É muito diferente, porque a responsabilidade é diferente. Aqueles outros vão para casa e os pais dele, que eu Tomam sempre os conta. tratei como trato o meu filho. Sempre tratei com muito amor, muito carinho, muito colo, muito tudo. Fiz tudo aquilo que era proibido durante a pandemia, mas eu não estava lá na escola. Mas acho isso, que o professor acaba por também ser aqui aquela pessoa que vai fazer falar. Mas pode, Seguro na escola. mas pode fazer aí um exercício que o seu filho é. Se fosse um aluno meu, o que é que eu lhe diria? Já nem sei, já não dou aulas há tantos anos. Não é isso, mas pôr-se na terceira pessoa. Eles já trabalham, já têm filhos, já são enormes. Mas é fazer como nós fazemos para nós. Eu estou-lhe a dar uma estratégia que é fazer como fazemos para nós, por exemplo. Nós às vezes temos um problema na vida e uma das estratégias que é criar distância desse problema emocional é, se fosse uma amiga minha, o que é que eu lhe diria? Que eu lhe dizia. É uma estratégia. Portanto, e agora fazer essa estratégia adaptada com o seu filho. que eu faria? Se fosse o filho de uma amiga minha, o que é que eu diria? Temos trabalho de casa, já Temos viste? trabalho. Eu sou E nós conhecida. voltamos a dizer à doutora Célia para voltar. Ela vem aqui, olha para nós com aqueles seus olhinhos, aquela sua cara bonita, assim, a olhar para nós com os olhinhos, e depois dá-nos ainda trabalho de casa. Eu sou conhecida por dar tarefas para casa, com exceção. exato, Não é exato. muito agradável, mas Não, também mas é bom. nós gostamos muito de si, sempre que volto, que nos Portanto, ensina sempre muitas coisas. Isto para falar muito das emoções e das necessidades, é fundamental reforçar isso e trabalhar isso e a criança sentir-se à vontade e o pai e a mãe sentirem-se à vontade para falar disto. E o toque, falou aí do toque e do abraço, fundamental. Haver necessidade, estás triste, dá-me um abraço, dar carinho. Ter toque, o chamado toque compassivo. O abraço é terapêutico. E ensinar a criança também a dar um abraço, que é aconchegante. É aconchegante. E vem uma parte que é o relaxar, o estar no momento presente. Já ouviram falar em mindfulness? Sim, mais ou menos. Então, é uma área dentro da psicologia clínica, uma terceira geração, que foi buscar beber a sua origem à filosofia oriental. E basicamente chama-se mindfulness ou atenção plena, que é trazer-nos para o momento presente. Porque é que a ansiedade surge na vida, seja com a entrada na escola, seja com qualquer coisa que nós não possamos ter controle? Nós estamos no futuro, nas catástrofes Sempre do pensar futuro. à frente o que é que vai acontecer, o que é que pode acontecer, não é? Estamos nas catástrofes do futuro e temos zero de controle, ou temos na ruminação do passado, que já passou, e temos zero de controle. E ninguém, como eu costumo dizer, vive no presente. Aqui é que nós Exatamente. controlamos. É aqui. E então, o mindfulness vem-nos trazer, dar uma perspectiva diferente, olhar o presente aqui, mas sem crítica, sem julgamento. Isso é a grande aprendizagem, porque, repara,
nós olharmos para algo que estamos a ver, a nossa mente está a julgar. Está a julgar. Devia ter feito aquilo. Ou aquela pessoa disse qualquer coisa errada. Ou não gostei daquela pessoa. Estamos sempre a julgar. E julgar não tem que ser negativo. É fazer interpretações da realidade. Das coisas, exato. Com crianças, nós podemos fazer isto. É muito fácil, que é explicar ao vosso filho que pensamentos só são pensamentos. O facto de eu pensar, não gosto de chuva, é apenas um pensamento. É um pensamento. Tens de saber lidar com ela. Exatamente. É aprender. É apenas um pensamento. É aprender a gerir. Porque uma coisa que eu trabalho com as pessoas em sessão é isto. As pessoas aprendem a perceber que os nossos pensamentos, 99% dos nossos pensamentos não são reais. São apenas pensamentos. E é criar nas pessoas uma postura de observador, que é ensinar também às vossas crianças que, adaptado naturalmente à idade deles, que, e brincar que aquilo que nós pensamos, e até dar um nome aos pensamentos, não quer dizer que seja verdade. Por exemplo, se eles pensarem, amanhã tenho um colega, imagino que o vosso filho tem um colega que lhes bate, ok? E ele tem um pensamento, o Luizinho vai-me bater amanhã. Isso apenas é um pensamento. E depois a criança chega no dia a seguir e perguntar, o Luizinho bateu-te? Não, vês, filho. Foi só um pensamento, não quer dizer que aconteça. Os pensamentos não são reais. É apenas o teu pensamento. E a criança aí percebe que tudo aquilo que pensa quase nunca acontece. As catástrofes que nós pensamos, 99% não acontecem. E vivemos sempre lá, agarrados a lá. E então, o que é que acontece aqui? Ajudar a criança a estar no momento presente. Falando dos pensamentos e fazendo respiração. Aquilo que eu disse há bocado. Baixando a nossa ansiedade através da respiração e explicando à criança que é como se fosse um bichinho cá dentro de nós que faz com que o nosso coração bata rápido. E então, através da respiração, conseguimos baixar. A criança sabe o que é o coração. Claro. E temos que acalmar o coraçãozinho e fazer respiração. E, doutora, queria lhe perguntar uma coisa, porque estamos aqui quase a terminar, que é sinais de alerta que pode alguma coisa não estar a ser gerida ou digerida, eu gosto desta palavra, não sei se é correta, mas digerida pela criança, pronto, neste caso estamos aqui. Seja na escola, pré-escolar, seja na faculdade, o que for. Porque também queria, às vezes os adolescentes também têm problemas e se calhar até são mais fechados, não é? É, mas aí é mais difícil, pois fecham-se no quarto, no computador. Sim. E muitas vezes os pais... Adolescentes, exato. E os pais não se dão conta porque andam com os problemas de vida. E porque às vezes os pais acham que nessa idade eles são mais autónomos, não estão tão preocupados com eles como quando eles são pequeninos. Mas é errado. Pois é. Porque é quando as coisas às vezes vão para o torto. E porque quando há mais problemas também na relação, porque os adolescentes acham que os pais não têm razão, afastam-se mais. Sim. Sinais de alerta em todas as áreas, em todas as idades. Irritabilidade, dificuldades em dormir. Isso é claramente, quando há ansiedade, quando há problemas, os padrões de sono são alterados. Muito ou pouco apetite, muita compulsão alimentar ou então inibição de apetite. Querem criança, querem adolescente, querem adulto. Ou seja, ou come demais ou come menos. Se bem que eles, os adolescentes, há ali uma altura em que comer demais é quase fisiológico, não é? Porque estão a crescer muito e comem muito. Mas isso é comida. Agora, a compulsão muitas vezes é doces, são coisas apelativas e é diferente, é fácil identificar. Dificuldades de concentração, as notas baixam. Memória, as notas tendem a baixar. Nas crianças, agressividade com os colegas. Impulsividade, dizer coisas, tu não és bom, ou voltarem-se contra o pai e a mãe, não gosto de ti, por exemplo. Somatização, nomeadamente nas crianças mais pequenas, dores de barriga antes de ir para a escola. Nódoas negras, bullying. Pois, isso. Okay? Isso é um bocado evidente, não é? Mas tem que... Mas se estiverem escondidas, não vai procurar. Pois, exato. Tudo bem, se der banho, conforme a idade da criança. Pois, nós ainda estamos na fase do... Pois. O meu já vai indo sozinho, mas às vezes vou lá controlar o nível do lavamento da coisa. Se não tiver focada, passa-lhe um bocadinho ao lado. Sim, é verdade. Todos estes são sintomas que algo não se passa. Isolamento social. Isolamento. Coisas que davam prazer a essa criança fazer, esse adolescente fazer, esse adulto fazer, e agora não quer, recusa. Isso, claramente, são sinais de alerta.
É um procura dizer, estou aqui, não estou bem, por favor. E aí vamos novamente, muitas vezes o que os pais fazem, somente com adolescentes, é ter conversas sérias. Se o caminho anterior não foi feito de comunicação de necessidades e de emoções, tentar então ir aí um bocadinho, mas não culpabilizá-lo. Sinto que estás diferente, sinto que alguma coisa se passa, eu estou aqui para falar e podes falar. E lá está, como falou aquilo que os adolescentes se afastam um bocadinho dos pais, não é? Por isso é que é importante haver esta conversa, esta à vontade antes, que é para Sim. quando eles se afastam ainda de não estarem muito longe. É porque é um caminho em que eles veem a que tal vinculação segura. O meu pai e a minha mãe são fonte de não crítica. Também há crítica porque há as regras, mas eu posso abrir-me sem haver o perigo de me criticarem logo à partida. Eles compreendem, eles ajudam, não é? Porto seguro. Uhum. Tal Porto seguro. E esta é a base. É fácil? Não. Mas a mensagem que eu também queria deixar aqui é que, ao fazerem isso com os filhos, os próprios pais estão-se a permitir também sentir as emoções e as sensações físicas e mudar os pensamentos. É uma terapia dual, ou seja, ajudam filhos e ajudam-se eles mesmos. Porque se eu falar de emoções com os meus filhos, eu obrigo-me a falar de emoções também. Porque eles também fazem perguntas. Claro. E dar o exemplo. Num outro programa que vim cá, você falou do seu filho de aprender a ler e que ele ficou surpreendido por Fiz você uma saber consulta ler. grátis, não é? Então, olha que seja, não sei. E dar exemplos nossos, de adultos. Sim, Eu, na tua idade, não fazia isto bem. Sim. Eu também tenho dificuldades, eu também tenho medos. E desmistificar. Falamos isso muitas vezes, ainda ontem falámos E desmistificar isso é sobre fundamental. quem é que é melhor a fazer. Porque ele disse-me, não sei quem é melhor. Eu disse, ninguém é melhor que ninguém. As pessoas são melhor a fazer coisas. Um é melhor a fazer isto, outro é melhor a fazer isto. Sim, em áreas diferentes e com ritmos diferentes. Sim, exatamente. Ritmos diferentes. Mas ninguém é melhor. O que eu lhe quis ontem ensinar foi que ninguém é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém só porque faço uma coisa melhor. Só sou diferente. Apenas, ou pode ter mais jeito, eu posso ter mais jeito para Exato. desenhar e outra o pessoa outro pode tem ter mais mais jeito para cozinhar, por exemplo. Exato. E cada um é válido no seu Sim. contexto. Sim, porque assim está a validar aquilo que ele faz. Sim, exatamente. E é bom o que ele faz e é bom o que o outro faz. É assim Claro. que é importante. E vamos para a comparação, não é? Que é Exato. aquilo que vem desde pequenos. E, portanto, estes sinais estão lá. É fácil identificá-los. Muitas vezes é que nós, na nossa vida diária, é complicado estarmos atentos a isto. Mas ser pai e ser mãe não é fácil, não é? Se não foram avisados, Tenho nós avisamos vindo a aqui. perceber que não. Exatamente. Já percebeu, foi, claro. E tem dois. E mesmo assim foi ao segundo. Exato. Estava exato. combinado. Doutora Célia, quero Eu dar os fiz seus muito bem. contactos, como é que a podem contactar, porque com certeza vai haver pessoas que vão querer falar consigo, de onde quer que seja. Então, o e-mail é psicólogaceliafrancisco@gmail.com e é o Instagram que é celiafrancisco.psicólogo. É fácil. E quem é que a pode contactar? Quem necessitar de ajuda. Seja qual for o tema, onde quer que esteja. Pois, porque faço online, faço presencial, portanto estejam à vontade. Presencial só em Lisboa e online. Consegue estar em todos os sítios, todos os... não, olha, não era uma má profissão. Hoje, este mês estou no seu. Eu já dei essa ideia à pessoa do Dubai hoje e disse, olha, se quiser eu vou aí dar-lhe uma visitinha. acho que sim. Mas a pessoa não quis. Não quis. Não há necessidade. Mas é à distância de um clique. À distância de um distância. clique, é muito fácil. E, portanto, quem necessitar de ajuda, esteja à vontade, contacte-me, mande um e-mail, psicólogaceliafrancisco@gmail.com e eu responderei. E é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada mais Mesmo uma com trabalhos vez. de casa. Nós gostamos de si. Eu sempre fui boa nos trabalhos de casa. Eu não tenho medo de trabalhos de casa. Mandem por e-mail, por favor. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada. E pronto, ficou aqui muita coisa Já para está. pensar, porque eu acho que isto é para pensar, por isso é que digo, podem voltar o programa para trás, depois ver no YouTube, porque vale a pena revermos aqui alguns pontos e tomarmos notas. Exato. O YouTube é através do YouTube que pode voltar atrás, rever e partilhar então este programa para ajudar a muitos. E voltamos no próximo programa com mais convidados, outros temas, tudo muito importante, tudo a pensar em si. Contamos consigo porque a sua presença faz diferença. Vamos motivá-lo um bocadinho. Gostamos muito de si desse lado. Precisamos da sua companhia. Obrigada, até à próxima.